Olá, futuros medalhistas da UBMEP! Sejam bem-vindos aqui ao seu canal focado em matemática e raciocínio lógico, aqui no YouTube. Hoje eu estou com vocês aí, pessoal, para mais uma aula focada na UBMEP, aula número 2. E se você está interessado em fazer uma preparação completa, vai aí no link da descrição do Passeio Direto e faz os exercícios lá, que são exercícios assim excelentes. Eu duvido você achar em outro lugar exercício igual que eu estou deixando para vocês, tá certo? Então vai lá, baixa os exercícios e faz. E se quer fazer uma preparação aí personalizada, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tranquilo? Muito bem, gente, vamos lá para nossas questões. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Uma formiga está no ponto A da malha mostrada na figura. A malha é formada por retângulos de 3 cm de largura por 4 cm de comprimento. A formiga só pode caminhar sobre os lados ou sobre as diagonais do retângulo. Qual é a menor distância que a formiga deve percorrer para ir de A até B? Então, nota, ó, a formiga está aqui nesse pontinho e ela tem que chegar nesse ponto, beleza? Qual vai ser a menor distância? Gente, primeiro a gente percebe que isso aqui, ó, é um triângulo retângulo e eu vou achar essa medida x para poder comparar com essa medida aqui que eu sei que é 4, né? E essa medida aqui da altura que eu sei que é 3. Então, fazendo a comparação aí, eu vou fazer o quê? Eu tenho aí o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual ao quê? É igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, vou ficar aqui com x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 16. X ao quadrado é igual a 25. É potência, passa para o outro lado na forma de raiz. X é igual a 5. Então, já sei, ó, que x é 5. Aí, presta bem atenção, gente. Para chegar até esse ponto aqui, ó, qual vai ser o melhor percurso? Eu vim aqui por baixo, que é 4, e depois subir 3, que dá 7. Ou vim aqui por cima, que é 3, e depois andar 4, que também dá 7. Ou seguir direto aqui, né? E depois pegar aqui. Você vai perceber que o melhor percurso é aqui na diagonal, tá certo? Aqui na diagonal eu ando 5, tá? Unidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar 5 aqui. Depois eu vou andar mais 5 aqui, tá certo? Aí já são 10. E depois, ó, só tenho esse percursozinho de 4. Então, ao todo, o menor caminho vai ser através de 14 centímetros, resposta à letra B. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. No Brasil, usa a escala Celsius para medir temperaturas. Em outros países, usa a escala Fahrenheit. Para converter uma temperatura da escala Fahrenheit para Celsius, subtrai 32 do valor da temperatura em graus Fahrenheit e multiplica-se o resultado por 5 nonos. Qual dos gráficos representa a relação entre as medidas de uma temperatura, de uma mesma temperatura em graus Fahrenheit, indicado por F, e em graus Celsius, indicados por C? Galera, muito texto, mais questão muito simples também, tá? Ó, primeiro vamos ver qual é a relação que ele fala. Para converter uma temperatura da escala Fahrenheit para Celsius, então eu tenho aqui, ó, da escala Fahrenheit para Celsius, né? Então tem o Celsius e Fahrenheit. O que que faz? Subtrai 32 da temperatura em Fahrenheit, então tira 32 e multiplica o resultado por 5 nonos. Então o resultado, então vou botar parênteses para indicar que eu resolvo primeiro isso, e multiplica por 5 nonos. Qual dos gráficos representa a relação entre as medidas de uma mesma temperatura? Então, qual dos gráficos vai representar a relação entre as medidas? Então vou falar que Celsius é uma função g que está em função de f, tá certo? Então eu posso escrever assim, g de f, não precisa fazer isso, tá? Só para ficar mais formalzinho, g de f. Aí aqui, gente, eu posso, se eu quiser multiplicar, né? Posso fazer a multiplicação aqui, fazer 5 vezes f menos 160. Lembrar que isso aqui está dividido por 9, né? Os dois aqui estão divididos por 9. Daqui já dá para me fazer uma análise muito boa. Tá certo? Daqui eu já consigo fazer uma análise. Mas caso eu não queira, eu queira ainda continuar aqui, eu posso dividir esses valores, tá bom? Mas já analisando, o que que acontece? Isso aqui é uma função do primeiro grau, porque em cima do f tem 1, já me dá uma reta. Se é uma reta, eu já vou descartar o gráfico da letra D e o gráfico da letra E, beleza? Bem, o valor vai ser positivo, né? O coeficiente linear é positivo. Se é positivo, a minha função ela é do tipo crescente.
Se é crescente, eu já descarto a B, que é decrescente, ó. Então, essa aqui já está descartada. Bem, eu posso falar aqui, ó, o F 32, fica 32 menos 32, que dá 0. Aí o C dá 0. Então, quando o F é 32, o C vai dar 0, gente. Então, ó, eu tenho essa resposta aqui, letra A. Quando o F é 32, o C está aqui no 0. Beleza? Certinho? Então, muito bem. Vamos lá para a nossa questão número 3. Para fazer 24 pães, um padeiro usa exatamente 1 kg de farinha de trigo. Então, vamos logo botar aqui, ó, 1 kg, certo? De farinha de trigo, 6 ovos, então, ó, 6 ovos, 200 gramas de manteiga, 200 gramas de manteiga. Além disso, é isso aí que ele usa, né? São essas informações aí. Qual é o maior número de pães que ele conseguirá fazer com 12 kg de farinha? Então, ele tem aí, ó, 12 kg de farinha, 12 kg. Além disso, ele tem mais o quê? 54 ovos, 54 ovos e 3,5 kg de manteiga, 3,5 kg de manteiga. Como que a gente pode estar fazendo isso? Gente, ó, seguinte, você aqui pode pensar regra de 3, não tem nada a ver. Olha só, o que você faz aqui? Você percebe, você vê aí quantas vezes está se aumentando aqui, ó, de uma grandeza para outra. Essa aqui aumenta 12 vezes, tá? Então, se depender de farinha de trigo, a quantidade de pães aumenta 12 vezes. Ovos, ó, de 6 vai para 54. E 54, para passar aí, é um aumento de 9 vezes. Se você dividir 54 por 6, dá 9. E aqui, pessoal, você vai ter 200 gramas de manteiga para 3,6 quilos, né? 3,6. Gente, 3,6 quilos são 3.600 gramas, tá bom? Isso aqui, se eu dividir por 200, ó, simplifica que simplifica, vai dar 18, tranquilo? Então, ó, se depender de manteiga, o número de pães multiplica por 18. Então, se depender de farinha, multiplica 12 vezes. Se depender de ovos, multiplica 9. Se depender de manteiga, multiplica 18 vezes, tranquilo. Aqui desses três, pessoal, o que vai influenciar aí para ter menos pão vai ser ovo. Por conta dos ovos, só vai dar para aumentar 9 vezes a quantidade de pão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os 24 pães que se produz, né? Aí com as quantidades que foram dadas e vou multiplicar por 9, porque é quem vai segurar, né? Quando chegar em 9 vezes essa quantidade, vai acabar a quantidade de ovo, não vai dar mais para produzir pão. Então vai ficar 9 vezes 4, 36, 9 vezes 2, 18, 18 com 3, ó, 216, resposta letra B de beijo, beleza? Muito bem, galera, vamos lá para a nossa quarta questão. Se está gostando, pessoal, vai lá no Passeio Direto e pega os exercícios lá para praticar um pouquinho, tá bom? Uma parede de 3 metros de altura por 9 metros de comprimento foi inteiramente coberta com azulejos quadrados de 10 centímetros de lado. Foram usados 2 tipos de azulejo, um totalmente branco e outro preto e branco. A figura representa o padrão usado. A partir do contato inferior esquerdo da parede, qual é a área da parede coberta com a cor branca? Galera, vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui um retângulo para a gente trabalhar melhor. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui e vou ver quantos retângulos ao todo desse que a gente está vendo aí, né? Quantos retângulos desse vão caber dentro do retângulo todo. E ele dá aí as medidas do retângulo. Ele diz que esse retângulo ao todo, vou botar aqui de preto, tem 9 metros por 3. Então, essa medida aqui, ó, vai ser 9 metros por 3 metros. Tranquilo? Então, vou ver quantos retângulos daquele ali vai caber aqui dentro, tá? Bem, como é que eu posso fazer isso, gente? Eu posso fazer isso da seguinte maneira, tá? Eu vejo aí, primeiro, qual é a medida de um retângulo desse, tá bom? Ó, eu estou falando desse retângulo ali, tá? Vou ver quantos desses tem, ok? Dentro da figura toda aqui, tá? Para isso eu vou ver aqui qual é a medida dele. Eu percebo aqui que eu tenho, ó, 1, 2, 3 retângulos aqui, ó, e outros 3 aqui na altura, tá? Então aqui eu vou ter o que? 30 centímetros por 30 centímetros, tá bom? Então
Um desse vai levar aqui 30 centímetros no comprimento e 30 centímetros na altura, tá certo? Como aqui ao todo são 9 metros, para saber quantos eu vou ter aqui no meu comprimento, eu vou dividir 9 metros, vai ficar 9 metros dividido por 30 centímetros. Lembrar que as unidades têm que ser iguais, né? Fazendo essa divisão, ó, eu vou ter 30 retângulos aqui, tá? No caso ali são quadrados, né? Eu vou ter 30 quadrados aqui. Se eu fizer a mesma coisa para a altura, também eu vou chegar à conclusão de, no caso aqui, vai ficar 10 quadrados, tá? Eu vou ficar com 10 quadrados. Por quê? Vai ficar 3 metros, que são 300 centímetros, dividido aí por 30. Simplificando, ó, vai ficar 10 quadrados, tá bom? Então, eu vou ter 10 na medida e 30 no outro. Se eu fizer 10 vezes 30, quer dizer que ao todo eu vou ter 300 figuras, tá certo? 300 quadrados aqui dentro, tá bom? Com aquela forma ali, tá certo? Com aquele padrão. 300. Aí eu vou ver em um quadrado qual é a área branca que eu tenho, em um quadrado. Isso é fácil de ver, gente, porque se você prestar atenção, eu tenho aqui meio quadrado preto, ó, que é meio mais meio forma um quadrado. E meio mais meio forma outro quadrado. E ao todo são 9 quadrados que eu tenho aí, tá certo? Então 9 menos 2, né, porque eu tenho 4 meias metades, né? Então 9 menos 2 fica 7. Ali então eu tenho 7 quadrados brancos. E a área de cada um é só fazer 10 vezes 10, porque o lado de cada um é 10 centímetros. 10 vezes 10 dá 100 centímetros quadrados. 7 vezes 10 dá 700 centímetros quadrados. Beleza? Então tá aí, gente. Eu tenho aqui a área de 700 centímetros quadrados. Só que são quantas figuras que vão ficar dentro aqui, gente? São quantas? São 300. Então, para saber a área total final, eu faço 300 vezes 700. Como é que eu posso fazer isso facinho? 300 vezes 700. Eu multiplico 3 vezes 7, que dá 21. E a quantidade de zeros, ó, eu somo, não são 4? 1, 2, 3, 4. Isso é centímetro, tá? Aí, para passar para metro, ó, eu ando 1, 2 decímetro, 1, 2 metro. Então, vai ficar 21 metros quadrados. Resposta letra A. Beleza? Então, essa é a nossa resposta dessa questão. Vamos lá para a próxima questão agora. Para cercar um terreno retangular de 60 metros quadrados com uma cerca formada por 2 fios de arame, foram usados 64 metros de arame. Qual é a diferença entre o comprimento e a largura do terreno? Galera, questão aí, né, bem mais tranquilinha que a outra, né? A outra eu acho que deu mais trabalho. Essa aqui, ó, ele está falando aí de um terreno retangular, né? E ele dá aí o seguinte, ele faz algumas observações em relação ao terreno. Ó. Ele vai pegar aí, né? Ele diz que o terreno tem 60 metros quadrados, né? E quer cercar com uma cerca, onde vai ter aí 2 fios de arame. Então vão ser 2 voltas, tá? Ele deu a área 60 metros quadrados. E aqui eu vou ter 2 voltas, tá? Aí qual a diferença entre o comprimento e a largura? Ele quer isso aqui, ó. Diferença entre comprimento e largura, beleza? Bem, comprimento eu não sei, vou chamar de C, largura L. Eu sei algumas coisas aqui, não é? Ele disse que foram usados ao todo 64 metros de arame, ou seja, para dar 2 voltas foi 64 metros de arame, já que são 2 cercas, né? São 2 fios. Ou seja, 2 vezes o perímetro dá 64. Então, se eu pegar aqui, ó, qual é o perímetro dessa figura? O perímetro é a soma dos lados, né? Então, o perímetro fica 2C mais 2L. Isso aqui é o perímetro. Só que ele disse o quê? Para dar 2 voltas, gastou 64. Então, 2 vezes isso aqui dá 64, ok? Esse 2 está multiplicando, eu já vou passar ele para o outro lado, dividindo, tá? Então, vai dividir. Eu vou ficar com 2C mais 2L igual a 32. Galera, isso aqui, ó, eu posso dividir toda a equação por 2 sem problema nenhum. Aí eu fico que comprimento mais largura dá 16, tranquilo? Essa aqui é uma informação que eu tenho. Outra é a área, ó. Diz qual é a área, facilitou, né? 60 metros quadrados. E a área é base vezes altura, então se eu fizer C vezes L, dá 60. Agora é só substituir. Eu percebo aqui, ó, que C é igual a 16 menos L, beleza?
No lugar do C eu vou botar 16 menos L. Vou apagar aqui para abrir um espaçozinho para a gente, para colocar ali a equação que vai formar. Vou botar aqui de vermelho essa equação, vai ficar o seguinte, ó. No lugar do C entra 16 menos L, então ó, 16 menos L, que vai multiplicar o L, isso é igual a quanto? É igual a 60. Gente, aqui ó, fica bem tranquilinho. Fazendo a multiplicação vai ficar 16L, L vezes L dá L ao quadrado, isso é igual a 60. Vai ficar menos L ao quadrado, mais 16L. O 60 está positivo e negativo, ó, igual a zero. E aqui, pessoal, a gente vai multiplicar por menos 1 para deixar isso tudo positivo e usar Bhaskara, né? Então vai ficar ó, menos 16L mais 60 igual a zero. Lembrar que Bhaskara, né, gente, é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tranquilo? O delta, pessoal, vamos fazer logo o cálculo do delta. Delta, a gente sabe que é b ao quadrado, 16 ao quadrado, que vai ficar 256. Aí aqui eu vou ficar com 60, né? Menos 4 vezes 1 vai ficar igual a menos 240. Delta vai ficar igual a 16. Fazendo o cálculo todo aqui, pessoal, vai ficar ó, L igual a, no caso aqui B é menos 16, então vai ficar mais, né? Vai ficar 16, menos B vai dar mais 16, mais ou menos a raiz de 16, que vai ficar 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2, tá bom? Aí eu vou ter o L1, que a gente chama de L1, e eu vou ter o L2, tá? Galera, o L1 vai ficar 16 mais 4, 20, dividido por 2, 10. E o L2 é 16 menos 4, que vai ficar quanto? 12, dividido por 2, 6. Então tá aí as medidas, tá certo? 10 e 6. O que ele está querendo? A diferença, né? Se você fizer então aí 10 menos 6, a medida vai ser 4, resposta correta, letra A. Tranquilo? E aí a gente fecha a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fechamos aí o nosso ciclo. Desculpa não ter colocado conteúdo, que eu tive um problema no computador, mas agora já está tudo funcionando direitinho, tá bom? Vai lá no Passeio Direto, baixa exercício para estar praticando, beleza? Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!